O sol mal tinha se levantado na mansão da Virgínia, prometendo mais um dia daqueles de corre-corre, de publi e muita fofoca boa. Mas para ela, naquele exato segundo, a palavra rotina ia dar lugar a um roteiro de filme. Ela acordou de um jeito que nunca imaginou. Não foi com o despertador. Foi com a Maria Alice pulando na cama, um gritinho fofo de mamãe, mamãe, que de repente virou um choro agudo, meio apavorado. Zé Felipe, ainda meio dormindo, sabe como é, resmungou umas coisas sobre show, fuso horário, um zumbido estranho que ele achou que era da cabeça dele. Mas não era. A Virgínia, com o cabelo de quem acabou de sair da cama e a cara amassada, mas já pensando no primeiro story do dia, sentiu um treme-treme que não vinha do Zé. Vinha de fora. Um zumbido esquisito que fazia as taças da cristaleira tilintar, e as canetas da Wipink ali, em cima da bancada do quarto, parecia que dançavam sozinhas. Ela olhou pela janela, esperando ver um helicóptero, sei lá, um vizinho aprontando, mas o que ela viu? O que ela viu fez o coração dela dar um salto mortal, uma pirueta, e parar na garganta. Lá no céu, bem ali, pairando em cima da piscina, tinha uma luz pulsando. Diferente de tudo que ela já tinha visto. Não era um avião, nem um drone. Era um treco gigante, silencioso, que brilhava com todas as cores do gloss de lançamento. O Zé Felipe, que finalmente tinha conseguido se levantar e estava ali do lado dela, arregalou os olhos. Que porra é essa, Virgínia? Ele soltou, a voz mudando de sonolenta para puro pânico em 2 segundos. Antes que a Virgínia pudesse nem abrir a boca para responder, um raio de luz desceu do objeto, engolindo a área da piscina inteira. O desespero bateu forte. As Marias começaram a chorar junto, um som que cortava o coração. Virgínia saiu correndo para pegar elas, o instinto de mãe falando mais alto que qualquer medo do desconhecido. Ela apertou as pequenas no peito, enquanto aquele zumbido só aumentava e a luz ficava mais e mais forte, puxando ela para cima, junto com a água da piscina que jorrava igual cascata pro céu, numa cena de filme. Zé Felipe gritava o nome dela, esticando a mão, desesperado, mas não deu tempo. Num piscar de olho, ou talvez fosse um piscar daquela luz bizarra, a Virgínia Fonseca, rainha da internet, empresária, mãe das Marias, simplesmente sumiu. Levou junto não só as filhas, mas uma escova de cabelo, o iPhone com a tela já trincada e, claro, um kit completo de maquiagem da Wipink. A última coisa que o Zé Felipe conseguiu ouvir, antes do silêncio ensurdecedor, foi o grito dela: Zé, meu gloss. Pega meu gloss. Quando a luz sumiu, um silêncio pesado desceu sobre a mansão. Zé Felipe ficou lá, parado que nem uma estátua, com a mão estendida pronada, o peito subindo e descendo rápido. A piscina vazia. Só umas toalhas de banho boiando, onde a água não tinha sido sugada. Era o cenário de um filme de ficção científica, daquele que você assiste e pensa isso nunca vai acontecer, mas era a realidade dele. E a primeira coisa que ele pensou, depois do choque que parecia congelar o sangue nas veias, foi: como é que eu vou explicar isso para os fãs? O que eu faço agora? O celular dele vibrou. Uma notificação. Zé Felipe, Stories. Ele clicou, tremendo. Era um story da Virgínia, de minutos antes, o último story dela, sorrindo, fazendo um oi, família abençoado. E agora? Ele discou o número dela. Chamou, caixa postal. Ligou pro sogro, pra sogra, pra mãe dele, pra todo mundo. Ninguém atendia. Era madrugada, ou parecia. O desespero virou um nó na garganta. Lá em cima, a Virgínia abriu os olhos. A luz não doía mais, mas estava em todo lugar. Não tinha teto, nem parede, só um brilho suave que parecia sair de cada canto. Ela estava flutuando, ou quase isso, uma sensação estranha de leveza. As Marias, Maria Alice e Maria Flor, dormiam tranquilas, envolvidas numa bolha de energia que as mantinha seguras, uma espécie de berço flutuante, translúcido. Virgínia tocou na bolha, aliviada de sentir que elas estavam bem. Ela olhou em volta, tentando entender. Era uma sala redonda, gigante, cheia de luzes e uns painéis que mostravam símbolos doidos, que se moviam, pareciam mapas, gráficos, códigos complexos. E na frente dela, umas criaturas. Altas, magrelas, com a pele que parecia refletir a luz ambiente e uns olhos grandões, escuros, que pareciam não ter pálpebras. Eram os aliens. Virgínia, a mulher que fala para milhões todo santo dia, que não se cala por nada, estava ali, sem palavras. Mas aí, um dos seres se aproximou, e uma voz, metálica, meio robótica, mas estranhamente familiar, ressoou na cabeça dela. Não era um som nos ouvidos, era direto na mente, sabe? Bem-vinda,
Virginia Fonseca. Nós estávamos esperando por você. Ansiosamente. Virginia, em choque total, conseguiu soltar. Esperando por mim? Quem são vocês? Onde é que eu tô? E por que levaram minha piscina? É importada, sabia? A criatura fez um movimento com a mão que a Virginia interpretou como um calma aí, querida. A voz mental continuou, paciente. Somos os fãs cósmicos da WePink. E você está a bordo da nave-mãe, a Glow Zeta-1. Uma nave de exploração e adoração. Virginia Pisco. Fãs da WePink. Vocês me abduziram por causa da WePink? Mas, gente, pra que isso? Eu mando uns brindes, um kit, não precisava de tanto. Outro alien, um pouco menor, com os olhos que pareciam ter mais brilho, flutuou até ela, e uma imagem holográfica gigante apareceu no ar, em 3D. Um vídeo da própria Virginia, com uma maquiagem impecável, fazendo uma publi de um dos seus glosses. A voz mental desse segundo alien, um tom mais agudo, quase uma voz de fã-clube, vibrou. Seu brilho é incomparável, Virginia. Sua energia, seu carisma, sua capacidade de transformar pigmentos em verdadeiras obras de arte, sua bênção que irradia. Nós observamos seu planeta por séculos. Vimos o crescimento de suas redes sociais, o impacto de sua voz e, finalmente, a ascensão da WePink. Sua base, a perfeição da sua base. Nós a estudamos por anos-luz. É a formulação mais estável que já vimos na galáxia. Virginia não sabia se ria ou se chorava. Abduzida por aliens fãs da WePink. Era o roteiro de um filme de comédia que só ela poderia protagonizar, mas era a vida real dela. Ela olhou para as filhas, ainda dormindo nas bolhas de proteção. E minhas filhas? Por que trouxeram elas? Elas são só bebês. A voz mental do alien líder, Glossy, respondeu, com um tom quase reverente. Elas emanam a mesma luz que você, Virginia. Uma luz poderosa de influência e bencoamento. Além disso, elas são as herdeiras do seu império. Precisávamos da linhagem completa para entender o fenômeno WePink em sua totalidade. Cada reels delas é um estudo para nós. Os dias a bordo da Glow Zeta-1 foram, para dizer o mínimo, totalmente fora da casinha, mais que qualquer vídeo de pegadinha do Zé Felipe. Virginia passou horas a fio explicando a cultura influencer para os aliens. Eles não entendiam o conceito de arrasta para cima, mas ficavam pirados com os desafios de TikTok. Ela tentou ensinar para eles a diferença entre um iluminador e um corretivo, mas eles só conseguiam processar a composição molecular dos produtos. É para disfarçar imperfeições, ela explicava, gesticulando com as mãos. Eles, por sua vez, tentavam mostrar a ela como mapear galáxias usando o brilho de um cometa, e a Virginia só conseguia pensar que dava uma publi boa. Eles tinham naves que viajavam pela galáxia mais rápido que um avião particular, mas se maravilhavam com a qualidade dos stories da Virginia, mesmo sem internet ali, naquele vácuo espacial. Eles a levaram para uma sala de exibição que era tipo um cinema 360º, onde ela viu vídeos de si mesma sendo copiados em diferentes planetas, em diversas línguas alienígenas, com legendas em símbolos. Havia até uma versão Klingon do Eu tô apaixonada. Foi ali, vendo o próprio rosto em planetas distantes, que a Virginia sentiu uma emoção estranha, orgulho. Orgulho de ter criado algo que transcendia fronteiras, até as galácticas. Enquanto isso, de volta ao planeta natal, Zé Felipe estava um caco. A casa, antes cheia de risadas e burburinho, agora era um silêncio ensurdecedor. Ele ligava para Virginia de 5 em 5 minutos, na esperança de um sinal. Ligou para a polícia, para os bombeiros, para o exército, para o Chacrinha se estivesse vivo. Ninguém acreditava nele. Senhor Zé Felipe, tem certeza que não foi um sonho? Senhor, não conseguimos localizar nenhum objeto voador não identificado nessa área. Ele tentou fazer um story, com a cara de choro, pedindo ajuda. A internet explodiu. Metade dos fãs achava que era marketing. A outra metade, que ele tinha pirado. Ele sentava na beira da piscina vazia, lembrando do último grito dela. Zé, meu gloss. Era um inferno. Ele tentou ligar para a NASA, mas a secretária eletrônica só o conectava com a previsão do tempo. A mãe dele, Dona Poliana, chegou na mansão em prantos, preocupada, querendo explicações. Ele só conseguia apontar para o céu, gaguejando. Eles levaram. A saudade começou a apertar de verdade na Virginia.
Por mais que a experiência fosse única, a saudade do Zé Felipe, do cheiro da casa dela, da rotina maluca, até das polêmicas diárias nas redes sociais. Ela tentou argumentar com os aliens de novo, sentada em uma cadeira que flutuava sozinha. Olha, gente, eu amo o carinho de vocês, amo que vocês são fãs, mas eu tenho uma vida lá embaixo. Tenho show do Zé pra ir, tenho produto pra lançar, tenho criança pra criar, tenho um public post pendente. E meu marido, ele não sabe nem fazer o miojo sem queimar a panela, imagina cuidar de uma mansão sozinho. O alien líder, Glossy, parecia entender. Uma das luzes em seus olhos piscou suavemente. Compreendemos, Virginia. Sua energia de abençoada está diminuindo. Percebemos que a ausência de seu cônjuge e a falta de conexão com seu universo digital a estão afetando. Nossa missão é estudar, não causar sofrimento. E você tem que saber, Virginia, que seu engajamento no planeta está caindo, seus fãs estão preocupados. Essa última parte atingiu a Virginia em cheio. Engajamento caindo. Ninguém me falou nada. Zé Felipe, você tá vendo isso? Minha performance caindo por causa da abdução. Não pode ser. Foi então que Glossy fez uma proposta, com um tom mais urgente, quase como um empresário galáctico. Virginia Fonseca, temos uma última missão para você. Compartilhe seu conhecimento. Crie uma linha de produtos que una a tecnologia de nosso universo com a paixão de seu planeta. Uma linha de maquiagem intergaláctica, a WePink Cósmica. Mas tem que ser algo que revolucione a beleza e a influência em toda a galáxia. Queremos um gloss que muda de cor conforme a emoção do usuário de qualquer planeta. E uma base que se adapta a todas as peles alienígenas, de seres feitos de luz a criaturas rochosas. Virginia, com seu faro para negócios, que ela tinha herdado do pai e da mãe, viu a chance. Fachado. Mas com uma condição: depois que a linha estiver pronta e o lançamento for um sucesso, vocês me levam para casa. E o lançamento tem que ser transmitido para todas as galáxias que vocês alcançarem. Quero recorde de views interplanetário. Glossy concordo. E assim, Virginia, com a ajuda dos seus novos amigos alienígenas, passou a criar os produtos mais inovadores que o universo já vira. Uma base que se adapta a qualquer tonalidade de pele, de humanos a seres de gás. Um gloss que brilha no escuro do espaço sideral e tem sabor de estrela cadente. E um sérum que hidrata até a pele dos seres de sílica, que mais pareciam pedras. Os dias se transformaram em semanas. Maria Alice e Maria Flor, que antes estavam assustadas, agora se divertiam flutuando pela nave, dando risada e até fizeram amizade com alguns alienígenas mais novinhos, que tinham os bracinhos finos e uns olhões curiosos. Virginia, entre uma reunião de marketing intergaláctica e outra, sentia uma conexão profunda com aquele lugar e aquelas criaturas. Eles eram esquisitos, falavam na mente dela, mas tinham um coração, ou o que quer que fosse o coração deles, um centro de energia que pulsava, puro e uma devoção de verdade a ela e ao WePink. Eles até faziam coreografias de TikTok meio desajeitadas, mas com muita boa vontade. O lançamento da WePink Cósmica foi um sucesso estrondoso, transmitido para mais de 800 planetas, com uma audiência que deixaria qualquer emissora terrestre de boca aberta. As vendas bombaram e a Virginia virou um ícone intergaláctico, com fanbases até em galáxias distantes. Mas, como tudo que é bom, a hora da Virginia voltar para casa chegou. Glossy levou até uma plataforma de teletransporte, as Marias já acordadas, cheias de energia, rindo e acenando para os seus novos amigos alienígenas. Virginia sentia um aperto no peito, uma mistura de alívio e uma pontinha de saudade que ela não esperava. Virginia Fonseca, disse Glossy, a voz mental vibrando com uma emoção que parecia gratidão. Você nos ensinou muito sobre a essência da beleza e da influência interconectada. Leve nossa tecnologia, mas nunca se esqueça do brilho que você já tem. Você é um fenômeno. E lembre-se, a base sempre vem primeiro. Virginia abraçou o alien, emocionada, um abraço meio desajeitado por causa da diferença de forma. Vou sentir falta de vocês, viu? E se precisarem de mais uma publi, é só me chamar. Eu tenho umas ideias para um sérum anti-gravidade. Ela riu, um pouco nervosa, enquanto segurava as filhas. Com as Marias nos braços, ela sentiu aquele zumbido familiar de novo, e a luz a envolveu. De repente, ela estava de volta. No meio da sala, ao lado da piscina que agora estava misteriosamente cheia de novo, com Zé Felipe agachado ao lado, o rosto vermelho de tanto chorar, chamando por ela, desesperado. Ele levantou a cabeça e viu a Virginia ali, na frente dele, com as Marias nos braços, o iPhone trincado na mão e o kit WePink na outra. Virginia! Ele gritou,
correndo para abraçar ela e as filhas. Ele as apertou forte, ainda sem acreditar no que estava vendo. Onde vocês estavam? Eu quase morri do coração. O que aconteceu com a piscina? Ela sumiu, depois apareceu. Eu chamei todo mundo. Ninguém acreditou em mim. Eu fiquei doido. Virginia deu um sorriso misterioso, o gloss brilhando nos lábios mais que o normal. Longa história. Tão longa que daria um filme. Mas o que importa é que a gente voltou, abençoada como sempre. E eu trouxe umas ideias de produto que vão explodir a internet. E o universo. Você não vai acreditar no que eu vi lá em cima. Zé Felipe olhou para o céu, desconfiado, ainda com umas lágrimas nos olhos, mas depois olhou para a esposa e as filhas, sorrindo de alívio. Ele a abraçou de novo, sem entender nada, mas feliz por tê-las de volta. A mansão voltou a ter a alegria e o barulho de antes, mas com uma pitada de algo novo, de outro mundo. No dia seguinte, Virginia fez um story. Com uma pele impecável, um gloss que parecia brilhar mais que o normal, refletindo uma luz que não era só do sol, e um sorriso de quem guardava um segredo intergaláctico. Bom dia, família! Acordei abençoada hoje, com a energia lá no alto. E com umas ideias de publi que vocês não vão acreditar. Mas isso é papo para outro vídeo. Ela piscou para a câmera, e por um instante, um brilho estranho, quase um reflexo de estrelas, refletiu em seus olhos, como se o brilho do gloss da verdade viesse de muito, muito longe. E assim, a lenda da Virginia abduzida pelos fãs cósmicos da WePink começava a ser contada. No silêncio da noite, Zé Felipe, às vezes, olhava para o céu, se perguntando se aquele brilho estranho que ele via era um avião, uma estrela, ou a nave Gloss Zeta 1, ainda observando sua influencer favorita. E a piscina, ela nunca mais esteve tão limpa.